Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais uma aula 9, penúltima aula do nosso módulo 2, quantidade de divisores naturais de um número natural. Antes disso, vamos relembrar aqui como encontrar os divisores do 140 pelo método dos fatores. Vamos lá. Encontrando todas as formas de multiplicação através de dois números do 140, estão todas aqui. Então os divisores de 140 são só seguir o formato do U aqui, ó, para ficar em ordem crescente. Tcharam! Professor, beleza. Para saber então a quantidade de divisores naturais de um número natural, então eu descubro todos eles e depois conto? É uma possibilidade, mas eu quero te dar uma boa notícia. Tem como você saber quantos divisores naturais um número natural tem sem precisar saber quais são eles. Aqui tudo bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu sei que então 140 tem 12 divisores naturais. Mas eu descobri o 12 através do quais são eles. Eu descobri o quais primeiro para depois de descobrir quantos. Você não precisa saber quais para saber quantos. E é isso que você vai aprender comigo. Mas antes disso, vou ensinar para vocês uma outra maneira de calcular, de encontrar, na verdade, os divisores de um número natural. Por que outra maneira? É uma maneira que é um pouco mais eficiente quando o número é muito grande. E aí, ficar fazendo o cálculo dos fatores de cabeça pode comprometer algum divisor. Por aqui você não compromete nenhum, você não corre o risco de esquecer de nenhum divisor. Por isso que eu vou ensinar, tá ok? Mas se por acaso o número dá para fazer de cabeça, use tranquilamente o método dos fatores. Agora, quer confiança para não esquecer nenhum? Use esse método da fatoração que eu vou ensinar para vocês agora. Primeira coisa que você vai fazer então é fatorar o número, decompor em fatores primos. Precisa colocar a forma fatorada aqui? Não, não precisa. Suponha que essas linhas aqui, ó, sejam as linhas do seu caderno. Passe uma barra paralela a essa barra que você utilizou para fazer a fatoração e, preste atenção, acima da linha do primeiro fator, coloque aquele número que é divisor universal dos números naturais. É o 1. Mas perceba, eu estou colocando ele acima da linha do primeiro fator. Cada um desses fatores você vai multiplicar por todos esses números à direita que estão acima da linha do próprio fator. Como assim, tio Vini? O 2, por exemplo, é o primeiro fator. A linha dele está aqui. Você vai pegar esse fator e multiplicar pelos números à direita que estão acima dessa linha. O único número à direita que está acima dessa linha é o 1. 2 vezes 1 dá 2. Coloque o resultado das multiplicações na respectiva linha. Como só tinha o 1, só vou colocar o 2 aqui. Agora, vamos para o segundo fator, o fator 2. Eu vou pegar esse fator e multiplicar pelos números à direita, que estão acima da linha do fator 2, desse fator. Quem são os números que estão... Quem são os números que estão acima da linha desse fator 2? É só o 2 e o 1. Então vamos lá. Vou multiplicar por todos que estão acima. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Estou separando com um hífen, tá? Com um traço. Mas percebe que o 2 repetiu? Então, na verdade, esse 2 não precisaria ter sido colocado. Por quê? Porque já tem o divisor 2 aqui. Na verdade, então, você precisaria colocar somente o fator 4. Vamos lá. Próximo fator, fator 5. Vou pegar esse fator e multiplicar por todos os números à direita que estão acima da linha dele. A linha dele está aqui, os números que estão acima é 4, 2 e 1. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, Leonardo da Vinci. Pronto. Último fator, fator 7. Vou multiplicar por todos os números à direita que estão acima da linha do fator 7. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 10,
70. E 7 vezes 20, 140. Conferindo. 1, 2, 4, 5, 7, 10, 14, 20, 28, 35, 70 e 140. Todos os divisores que nós tínhamos encontrado pelo método dos fatores estão aqui pelo método da fatoração. Repetindo, esse método, apesar de aparentemente ser mais complicado do que esse, te garante com muito mais segurança não esquecer de nenhum divisor, principalmente se o número do qual você quer descobrir os divisores é muito grande. Beleza, galera? Agora sim vamos para a quantidade de divisores naturais de um número natural, mesmo sem saber quais são esses divisores. Vamos ao tema central da aula com um exemplo numérico, os 600. Como é que eu encontro quantos divisores esse número tem sem saber quais? Primeira coisa, fatório, galera. Vamos lá. Por 2, 300. Por 2, 150. Por 2, 75. Por 3, 25. Por 5 dá 5. Por 5 dá 1. Preciso da forma fatorada do 600 na forma de potência. Então fica 2 ao cubo vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Por que eu preciso da forma fatorada na forma de potência? Porque a quantidade de divisores naturais que esse número vai ter vai ser dado pela multiplicação dos expoentes da forma fatorada, só que cada um desses expoentes com uma unidade a mais. Quem são os expoentes da forma fatorada? 3, o 1 que está escondido aqui, mas eu fiz aparecer, e o 2. Você vai multiplicá-los, só que cada um deles com uma unidade a mais. Então, ao invés de multiplicar 3 vezes 1 vezes 2, quantos divisores o 600 vai ter? 4 vezes 2 vezes 3. O que eu fiz? Cada um deles eu coloquei uma unidade a mais. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24, meu querido. Minha querida, é 24 divisores naturais que o 600 tem, sem precisar saber quais são eles. É isso, galera. Com isso, nós encerramos mais uma aula aqui do nosso módulo 2. Próxima aula, resolução de exercícios antes da nossa live de encerramento de módulo, tá ok? Espero que esteja acompanhando bem o curso, concluindo e construindo degrau por degrau, estudando pouco mais todo dia, aplicando toda a nossa metodologia de ensino. Muito obrigado por sua companhia, espero te ver na próxima aula.